Formação do cânon do Antigo e Novo Testamento. Vai dar um barulhinho aí, né? Tem que dar sempre. Cânon significa vara de medir, régua. Então, nós vamos estar, e também no sentido religioso, sagrado, né? Canonizado, né? Também é um termo para usar, sacralizado, tornado sagrado, na medida do sagrado. O cânon, os livros do Antigo e do Novo Testamento vão ser pauta da nossa discussão agora, e eu quero que você fique muito atento para a gente poder caminhar nesse sentido, tá bom? Eu vou pedir que vocês possam ver que a questão toda em si é sobre se as escrituras são confiáveis ou não. É confiável acreditar que esse livro, sua própria redação, seja lá como você queira chamar, é confiável? Esse livro, de fato, ele traz perspectivas sólidas do ponto de vista de que o que está escrito é isso mesmo? Os fatos históricos da criação e da redenção seriam verdadeiros independentemente de Deus escolher ou não registrá-los por meio da escritura inspirada. Verdade, mesmo que não tivesse escrito. Ponto. No entanto, se Deus realmente fez isso, então as palavras do Espírito não podem incluir erro. Aí a gente começa já a entender esse movimento. Vamos lá. Nós vamos falar sobre 3 temas: inerrância, inspiração e infalibilidade. Tudo bem? Inerrância, inspiração e infalibilidade. Esse negócio deu um ruim tão grande nos últimos 150, 200 anos, principalmente após o século XIX, que é digno que a gente possa fazer algumas anotações. O século XIX, que vai de 1801 a 1900, o século XIX, ele foi o nascedouro de um montão de perspectivas que batiam de frente com inerrância bíblica, confiabilidade das escrituras, batia de frente. O homem do século XIX é o homem da segunda revolução industrial. Presta atenção. Esse homem era um homem que estava submetido, e aí eu falo da Europa, principalmente da Europa, a um tipo de vivência que o fez questionar até mesmo se Deus estava olhando por eles. A segunda revolução industrial trouxe à baila invenções que você usa até hoje, né? Locomotiva, né? O trem, combustíveis como a eletricidade, e o petróleo, aí o diesel, o gasolina e tudo mais. Isso mudou as coisas, porque as jornadas de trabalho se tornaram ainda maiores, 12, 14, 16, 7 dias por semana. Então, muitos pensadores começaram a questionar se de fato as coisas como elas vinham sendo vistas até então eram o modo como deveríamos ver. Surgiram movimentos e pensamentos, dentre os quais, aqui não há necessidade de um profundo esclarecimento, mas de um razoável esclarecimento. Surgiram pelo menos uns 3 que balançaram as coisas, tá bom? O socialismo, o liberalismo e o anarquismo. Anarquismo é lei para si mesmo. Eu sou minha própria lei, ninguém manda em mim. Estou falando a grosso modo, tá? Não é para ser técnico aqui com algo que nem vai entrar na nossa discussão. Os anarquistas pensavam em termos de que eles se autolegislam. Os liberais, ora pensando em economia, mas ora também pensando em aspectos de liberdade individual, liberdade do pensamento também. Eu penso como eu quiser, eu tenho liberdade para pensar. E, gente, de um pulo, né? Liberdade para pensar, liberdade para interpretar, você segue o baile, né? Eu posso ser livre para pensar, sim ou não? Sim, vamos fazer um sim positivo, né? E então, se eu sou livre para pensar, eu sou livre também para criar uma interpretação. Aí já é outra história, né? E foram por esse caminho. E os socialistas? Não vou falar de socialismo de uma maneira tão elástica. Vamos pensar no tal do Karl Marx. Ele pensou, refletiu, e a conclusão que ele chegou
é que o homem deve interpretar a realidade por meios de aspectos econômicos, mais ou menos assim: quem produz, quem é o dono da empresa, quem é o operário da empresa. E na visão dele, esse negócio não funciona bem assim, tem que ser igual, não tem que ter dono das coisas, tá? Tem que ter todo mundo tendo a mesma coisa. Estou sendo bem básico, só para você entender. Percebe? Igualdade em uma perspectiva de quando a coisa está legal é que todo mundo tem a mesma coisa. Liberdade do ponto de vista de eu penso o que eu quiser. E anarquismo, sou minha própria lei. Tu não acha que isso ia entrar para a interpretação da Bíblia? Fala comigo. Isso é claro que ia entrar, não é? Então o que aconteceu no século XIX? Por que é lei para mim? Por que é lei para o mundo? 2. Por que a Bíblia não condena a escravidão? Por que a Bíblia não fala... A Bíblia, aí vem outros caras depois, né? Não, a Bíblia é para os pobres. Esse movimento todo de interpretação, que a gente vai estudar na semana que vem, com as escolas, por exemplo, do liberalismo teológico, semana que vem, deixa semana que vem, pronto, fizeram com que a Bíblia fosse combatida. Eu estou sendo claro, eu preciso saber se você está entendendo. Esses movimentos de eu sou lei para mim mesmo, eu interpreto por mim mesmo, e a coisa não está igual, então Deus não existe, vamos fazer a igualdade na marra, a gente pega tudo e divide. Isso não parece Bíblia, parece? Mas isso é o pensamento do homem do século XIX. Você não acha que esse pensamento ia chegar na interpretação bíblica acadêmica? Sim, e chegou. Então o que eles ficaram questionando? Se a Bíblia era um livro confiável. Então eles submeteram a Bíblia ao pensamento do seu tempo e colocaram ela na marra, tipo assim, olha Bíblia, a gente vai ver se você é Bíblia mesmo, se é palavra de Deus. Se for palavra de Deus, não tem erro, não pode ter. Mas o que é erro para os caras? Uma coisa tem que concordar com a outra em tudo e ainda tem que concordar com o homem desse tempo. Aí não tem erro. A Bíblia tem que contemplar. A Bíblia é a palavra de Deus? Então é a palavra de Deus para todos os tempos, né? Bom, isso aí eu até concordo com você também. Mas será que ela não tinha um público-alvo? Tinha. Ela não tinha um homem que naquele momento precisava ouvir daquela forma? Tinha. Então esses mesmos pensadores começaram a esmagar a interpretação com questões do seu tempo. E aí eles queriam que a Bíblia fosse não um livro histórico, no sentido de que foi feito em dado momento da história, Deus escreveu para determinados homens, e que há sim na Bíblia essa consciência transcendente e eterna, princípios eternos, verdades eternas. Não. O homem do século XIX, então, esmaga, entre aspas, o pensamento bíblico com tem de responder do jeito que a gente quer. E a Bíblia não está aí para ser livro de ciência da escola. A Bíblia também não está aí para ser livro de história da escola. A Bíblia também não está aí para dizer para o homem que não quer Deus que ela é confiável. Jesus mesmo apareceu para quem depois da ressurreição? Para Pilatos? Para Herodes? Apareceu para os seus. E nesse princípio a gente já percebe que muito do que a gente às vezes quer responder, eu gosto muito de uma fala do Solano Portela. Ele fala um negócio muito legal, né? O presbiteriano Solano Portela, pastor presbiteriano, escritor também. Solano Portela fala algo, ele fala assim, é um vexame para um cristão querer discutir com um filósofo e tentar alinhar com a filosofia todos os pensamentos bíblicos e tornar a filosofia e a Bíblia próximas e então a Bíblia aceitável. Isso é inadmissível. Você já deve ter visto também gente que fica assim, não, olha só, olha os dias da criação. Já viu os dias da criação? Aqui ó, gente, evolução purinha, começa na água. Lembra da ameba, aquela coisa mistura tudo, o bichinho vai fazendo um movimento, ele se desenvolve, o ambiente é favorável, ele fica, o outro morre. Está vendo isso? Repare, primeiro os répteis, depois os pássaros, depois os mamíferos, depois o homem. Está aí, é Darwin. Você já deve ter visto as tentativas de juntar as narrativas darwinista, evolucionista, socialista.
Essas tentativas de Solano Portela são um infame, um ultraje com as Escrituras, porque submetem as Escrituras a aspectos temporais, transitórios e uma ciência que vive o tempo todo dizendo diferente. Num Globo Repórter, café faz mal à saúde. 2 anos depois, café faz bem à saúde. Num Globo Repórter, o vinho tem que ser só uma tacinha. No outro, enche a cara. Por que eu estou brincando com o Globo Repórter? Porque eu já vi isso no café mesmo. Eu já vi Globo Repórter condenando o café, 5, 10 anos depois falando que o café é muito bom. Porque a ciência está o tempo todo assim nessa indecisão, é volátil. A Bíblia não. A Bíblia não está aí para isso. E é por isso que nós estamos estudando esse tema. Aí, em 1978, bota aí pra gente, 300 teólogos, gente boa, gente de peso, né? Eu não sei se eu botei o nome dos caras aqui de peso, não. Botei não. Eu botei? Não botei não. Não, botei sim, tá aqui, ó. Boyce, Packer, Sproul, tá vendo ali, ó? Esses caras se reuniram para fazer uma declaração sobre a inerrância, confiabilidade das Escrituras. A Declaração de Chicago, que eu vou enviar para o grupo da igreja e para os visitantes assim que desejarem também. Essa declaração contém aspectos balizares sobre essas questões. Vou pedir que o Vitor, consegue, Vitor, colocar a Declaração de Chicago? Eu enviei para o Macena, enviei também para os irmãos, se você puder colocar aí. A Declaração de Chicago, ela faz pontuações muito precisas sobre isso, porque foi necessário naquele momento para aqueles homens, e olha, já tinha passado muita coisa, o liberalismo teológico já estava até em alguma decadência, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado há muito tempo, mas o confronto de a Bíblia não é confiável, continuava. Tá? Então, essa declaração aqui, que obviamente você está conseguindo ler tudo, ela tem como objetivo expressar essas realidades de sim, a Bíblia é confiável. E eu vou começar pensando com você de que 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, ó, toda a Escritura, pode botar, Vitor, obrigado, não deu certo, estava pequeno. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17, eu gostaria que assim que aparecer na tela você lesse comigo, tá bom? Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você quiser anotar, os 2 versículos anteriores falam para nós um objetivo mais claro ainda sobre a Escritura. O verso 14 e o 15 desse mesmo trecho bíblico dizem assim, Paulo falando a Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nos 2 versículos que antecedem esse. Para o quê? Salvação. Repare o seguinte, existe um ponto onde a Bíblia é exaustiva. Ela fala sem parar. E qual é esse ponto? A salvação. A Bíblia não é exaustiva em relação à geografia da Judéia, século I. Não é. Você tem uns pontos, umas cidades, uns lagos, uns rios. Ela não é exaustiva, ela não tem esse objetivo. Mas a Bíblia é exaustiva do ponto de vista soteriológico. Sobre salvação, a Bíblia fala pra caramba. Começa de Gênesis 3,15 e não para mais. Porque o tema mais exaustivamente colocado na Bíblia é sobre como homens podem se salvar, ser salvos. E você encontra esse tema em quase todos os livros e presentes em quase todas as narrativas. Você pressupõe a soberania de Deus em livros bíblicos, mas ela não aparece com tanta frequência quanto o modo como Deus quer salvar as pessoas. Por isso, a Bíblia é exaustiva ao falar de salvação.
mas ela não é exaustiva em falar de alguns outros temas. Ela não é exaustiva contra a eleição. Ela menciona a eleição várias vezes, mas não tanto quanto a salvação. Ela menciona pactualidade muitas vezes, mas não tanto quanto a salvação. Ela faz menções, por exemplo, a realidades de governo. Você sabe muito bem que quando as genealogias começam, os evangelhos ali vão traçando realidades que inferem. Aí aparece Herodes, aparece nomes de governantes da época. Paulo mesmo, o livro de Atos é repleto de nomes, e tem Festo, e você vê nomes, mas a Bíblia não está ali apegada ao ponto, vamos agora fazer um apanhado de todos os imperadores. Não é isso. Por isso, você precisa saber qual é o assunto principal em termos de acontecimento. Mas Deus não é o assunto principal da Bíblia? Sim, irmãos, aqui a gente está estudando teologia sistemática, e sistematicamente eu estou lhe dizendo que este é um tema que ocorre muito mais vezes. É isso, não é que o homem, a salvação do homem é o mais importante, não é isso. Não é esse o objetivo da minha fala. Dito isso, existe aqui duas coisas. A Bíblia exaustivamente está preocupada com a salvação, versículos eu não coloquei, falha minha, 14 e 15, e preparar o homem para viver uma vida diante de Deus, que é o que você encontra aqui, preparado para toda boa obra. Então a Bíblia tem esse duplo assentimento focal. Tá claro? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu gostaria de tratar... Vitor, você volta por gentileza para a capa dessa parte que nós estamos, que fala da canonicidade. Isso, só para colocar na capinha aí da canonicidade. Eu vou falar algumas coisas aqui que são a níveis informativos, mas que eu considero, eu até coloquei aqui separado, que são muito importantes para você poder entender melhor as Escrituras. Como, por exemplo, os livros do Velho Testamento, eles foram recebidos pela comunidade judaica e quase que unanimemente, durante o período onde eles foram escritos, preste atenção, eles já foram recebidos quase que totalmente inspirados, no sentido de que a comunidade compreendia, relacionava-se com a inspiração e via até mesmo a aplicação de Deus. E você pode ver que isso envolve muitas profecias cumpridas em tempos próximos ali. Então, quando nós estamos falando do Velho Testamento, nós estamos falando de uma canonicidade que não demorou muito a acontecer. As coisas foram se fechando. Quando chegou ali no ano mais ou menos 300 a.C., já havia um consenso da comunidade judaica. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu acho importante, do texto massorético. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu? Os escritos dos hebreus, o Velho Testamento, ele não tinha vogal. A tradição oral não escrevia com vogal. Então, escribas, mais ou menos no ano 500, começaram a ter o cuidado de trazer essa tradição oral para a tradição escrita, de tal modo a acrescentar vogais. Caso você não saiba, elas não estavam lá na cultura hebraica, elas foram adicionadas. Eles são os massoretas. A palavra massure é oral, fala de oral, oralidade. Esses caras pegaram da oralidade e fizeram que essa oralidade se transformasse em uma perspectiva escrita. O Pentateuco, por exemplo, originalmente não tinha vogal. E esses caras tinham um cuidado muito grande de manter a tradição oral. Por quê? As vogais, embora não existissem, o som das consoantes apresentava algum nível de vocalização dessas vogais. Esses massoretas, esses caras eram responsáveis por guardar o som de que tinham essas letras. Olha que coisa fantástica. Por conta da ausência de vogais dentro da escrita, e também pelas dificuldades de termos escribas que conhecessem o som correto das palavras em hebraico, o hebraico foi deixando de ser tão conhecido. Outras formas, como o aramaico, depois o grego helênico, se tornaram mais comuns. Por exemplo, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, pouca gente falava hebraico. Tanto é que quando Paulo, no seu discurso de defesa, levanta em voz hebraico, né, dá até pera aí, que esse cara não é qualquer coisa, esse cara fala em hebraico. Vamos parar para ouvir, né? Em Atos dos Apóstolos. Esses massoretas, entre o ano 500 antes de Cristo, 500, vai declinando, 500, 400, eles foram trabalhando esse aspecto de tornar o hebraico
também escrito com vogais. Ponto. Os livros que eles tinham eram os mesmos que você tinha. O livro mais difícil de ser aceito foi Ezequiel, por conta de Ezequiel falar daquele trecho, que comerão as uvas os pais e aos filhos que vão. Aquilo trata de responsabilidade individual, e houve dificuldade de assumir Ezequiel por parte da comunidade judaica, porque aquilo era um confronto com aquela maldição, e Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, mas misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. Os judeus pegaram a letra daquilo ali, e quando Ezequiel trouxe a ideia de que, olha, os filhos não vão responder pelos pecados dos pais, aí houve um confronto, mas que foi se dissolvendo, porque os anciões perceberam de que era literatura inspirada, e esse é um papel da comunidade. O Espírito Santo atua na comunidade, confirmando as realidades espirituais dos livros. Não é a comunidade que confirma, mas nós cremos que o Espírito Santo atua em uma realidade onde ele mesmo vai trazendo e retirando aspectos que são, como nós chamamos, livros apócrifos, livros escondidos, livros fora do contexto canônico, fora do contexto sagrado. Eram os mesmos livros, só que a Bíblia dos maçoretas, por exemplo, terminava com crônicas, que eles seguiam mais ou menos uma ideia assim, até estou aqui olhando, era Pentateuco, profetas anteriores, eles colocavam Josué como profeta, tá? Os maçoretas, é uma organização. Depois, poesia e sabedoria, você sabe quais são os livros de poesia. Depois eles colocavam livros de liturgia, olha que coisa interessante, né? Livros litúrgicos, os maçoretas chamavam de livros litúrgicos, para usar em determinados pontos da sua liturgia, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Eles eram usados em liturgia, para compor e pensar a liturgia. E por fim, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Aí depois que houve esse movimento de colocar consoante, olha como é que Deus faz, né? Houve também um movimento de trazer o texto do Velho Testamento para a língua mais conhecida, que era o grego. Isso foi ali mais ou menos em 280, quando um general grego, que era o general de Alexandre, Alexandre morreu, deixou 4 generais, o tal do Ptolomeu, queria compor a sua biblioteca, que é a Biblioteca de Alexandria, de um modo mais completo, e pediu aos anciões de Jerusalém que compusessem, né, 72, 74 sábios, fizessem uma versão bíblica do Velho Testamento para o grego. Essa versão, inclusive, era que Jesus lia nas sinagogas. Essa versão é citada pelo autor de Hebreus. Muitas vezes o autor de Hebreus usa essa versão, chamada Septuaginta, por causa dos 70. É a versão grega, tá? Agora, ela já é uma tradução. Ela não é o original. Por que é importante falar isso? Cremos que a Bíblia é inerrante em seus originais. As traduções podem ter maior ou menor confiabilidade, mas quando dizemos que a Bíblia é inerrante, é de que ela não contém erros dentro daquilo que é o seu original, do primeiro escrito. Vemos dessa forma. Passando este período e fechando aí o Velho Testamento, só para você entender como ele foi composto um pouco, a gente chega no Novo. Queria ter mais tempo, mas só tenho 10 minutos. O Novo Testamento, ele trabalha uma dimensão de compreensão canônica, né? Como é que chega a fechar o Novo Testamento? Olha, em 120, mais ou menos em 120, você já tem boa parte da comunidade da igreja cristã do Novo Testamento já usando os mesmos livros, salvo um ou outro, né? Os mais difíceis ali foram 2 de João, 3 de João, Judas, porque 2 de João, 3 de João são pequeníssimos, meio pessoais, não trazem vastos compêndios doutrinários, então você imagina que a comunidade estava pesando se aquilo era uma realidade mesmo, mas claramente eles perceberam que era a escrita, tá, o material de escrita de João em sua primeira epístola, e ele foi recebido de forma clara. Judas, por não ser apóstolo, também teve um pouquinho mais de dificuldade. Mas tem gente que também não é apóstolo no Novo Testamento e está tudo certo. Sim, mas Judas e Tiago, eles eram irmãos de sangue de Jesus. Você pensar em Lucas, Lucas andou com o apóstolo? Sim ou não? Andou com o apóstolo. Você pensar em... Deixa eu ver um outro aí que... Acho que nem tem, tá vendo?
Marcos andou com quem? Obrigado. Com Pedro, também com Paulo. Então, está tudo muito certinho. E é importante lembrar, e eu quero ressaltar isso, eu até coloquei aqui, de que o Novo Testamento ele foi fechado com um critério. Essas pessoas que escreveram precisavam ter contato ou serem testemunhas oculares dos fatos ou estarem com os apóstolos. E as duas coisas não podiam faltar. Então todos os escritores tiveram isso, à exceção de um, Hebreus. Mas Hebreus era de uma teologia tão concorde, tão profunda, tão vasta, que Hebreus já no primeiro século era lido por boa parte da comunidade cristã. E foi, um dos pais da igreja, Atanásio, falou: olha, isso é Bíblia, não tem como, olha como isso traz edificação para a igreja. Ficaram de fora algumas coisas, como por exemplo, ficaram de fora evangelhos apócrifos. Então, como devemos apresentar essas coisas? Primeiro, a gente tem que entender, e eu vou colocar inspirada, porque a gente diz inspirada na qualidade de que, aí eu vou colocar aqui, obrigado, as escrituras sagradas, na qualidade de palavra inspirada de Deus, que dá testemunho oficial acerca de Jesus Cristo, podem ser adequadamente chamadas de infalíveis e inerrantes. Estes termos negativos possuem especial valor, pois salvaguardam explicitamente verdades positivas, ou seja, nós estamos diante da inspiração do Espírito Santo, e isso, eu vou colocar aqui, tem a ver com o fato de que cremos também que a Bíblia é infalível. O que é infalível? Tudo que a Bíblia diz que tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, tudo que a Bíblia diz que aconteceu, e o que ela ordena para ser feito, deve ser feito. Na verdade, a infalibilidade é que dá substância à inerrância. Eu não sei que a Bíblia é inerrante apenas porque eu tenho que assegurar isso, mas porque ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, ela é infalível. E se ela é infalível, ela é inerrante. Olha a tríade. Ela é inspirada. Se ela é inspirada, ela é infalível. Se ela é infalível, ela não tem erros. As dificuldades que a gente tem, eu coloquei termos aqui, são de que nós duvidamos a partir de critérios não bíblicos. A Bíblia não se submete a estes critérios. Por fim, algumas funções e propósitos da Bíblia estão aqui. Revelar a vontade redentiva do Senhor ao homem. A Bíblia traz convicção de pecado, correção e instrução, frutificação espiritual, perseverança, alegria e deleite. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é nos deleitarmos em saber que a Bíblia é o livro da antiguidade mais confiável. A Bíblia possui, certamente, você deve saber disso, ou saberá, se pesquisar, milhares de cópias ou partes de cópias idênticas, que livro nenhum da antiguidade tem, encontradas em vários lugares da Europa, Egito, Judéia, se esticando para o Oriente Médio, próximo. A Bíblia é um livro onde, se tivesse de haver discordância essencial, ela seria encontrada por meio das milhares de porções que você encontra das Escrituras, e elas não estão no domínio da Igreja Católica, nunca estiveram, tá bom? Nem nunca estiveram. Quando Jerônimo decidiu colocar os livros apócrifos no final da Vulgata, no século VIII, e a Igreja Católica decidiu assumi-los no cânon em 1548, após a Reforma Protestante, no Concílio de Trento, a Igreja Católica fez um mal muito grande, afirmando então que a Bíblia Católica tinha mais livros que a protestante. A Igreja Católica abriu as portas para a errância bíblica. Se você lê o capítulo acrescentado de Daniel, ou se você lê os livros históricos como Macabeus, eles têm realidades históricas importantes, mas a discrepância é enorme, ok? Não consegui passar o dever de aula. Ô Igor, tu conseguiu passar o dever de aula? Eu esqueci a referência. Tudo bem. E aí, como ficou? Ajudou? Demos um passo? Amém? Ajudamos? Demos um passo? Que você possa querer estudar mais, aprender mais. Eu vou jogar os arquivos todos lá para a galera, para o grupo da igreja, não tem problema. E eu espero que o Senhor tenha te acrescentado fé nesta manhã.